documentação, visto, passagem aérea, seguro-saúde e a pesquisa sobre a cidade de destino. Esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo. Oi, gente, eu sou Camila, eu falo aqui de novo em mais um vídeo no Arquitetando com Camomila, e eu vim trazer para vocês quais são os processos que a gente passa após o aceite da UEDP. Eu acho que, primeiramente, eu queria frisar uma dúvida muito comum que muita gente veio me perguntar nesses últimos meses, que é quando você sabe que você foi aceito. É importante saber que a UEDP ela tem um processo, né? Após você se candidatar, você tem a sua candidatura recebida, mas aí você passa pelo processo de validação de candidatura e aí sim pelo processo de análise da sua candidatura para então você ser aceito ou não, né? Então a UEDP ela tem um prazo após o encerramento, né, das inscrições para o próximo semestre. Se eu não me engano, são 10 a 15 dias após esse prazo. Por exemplo, se para o primeiro semestre encerra dia 30, a UEDP tem até ali dia 15 a 10 de maio para validar a sua candidatura. E a partir dessa validação, você pode montar um calendário, né, contando 60 dias. Por quê? São 3 opções de universidades e cada universidade tem 20 dias para avaliar a sua candidatura. Então, a primeira opção tem 20 dias, a segunda opção tem 20 dias, a terceira opção tem 20 dias, dando 60 dias. Isso dá praticamente 2 meses. Então, é importante montar esse calendário para você ter mais ou menos uma noção de onde a sua candidatura vai estar, se você ainda não recebeu nenhum retorno. Após os 60 dias, provavelmente a universidade, a UEDP, na verdade, ela entra em contato com você para dizer que, infelizmente, você não foi aceito, caso passe 60 dias, sem a universidade entrar em contato com você, sem a UEDP dizer que você foi aprovado e todo esse processo. Então, a partir do momento que você recebe o aceite, você vai receber esse aceite da universidade, vai receber esse ok da UEDP. A partir desse momento, a universidade ela tende a perguntar para você qual é o seu programa de estudos, né? Qual é o programa de estudos que você pretende fazer na universidade. E depois disso, começa a questão da documentação. E essa documentação ela começa com aceitação e minuta de contrato, né, de ensino prévio. Então, você tem que assinar, a UEDP tem que assinar, a sua universidade de destino e a sua universidade de origem tem que assinar esse documento. Além disso, eu também tive que preencher uma ficha de candidatura e mais um documento referente à minha intenção de ficar na hospedagem da universidade, que a própria universidade me forneceu. Depois dessa documentação, eu recebi as cartas de aceite, né, tanto da universidade quanto da UEDP, e essas duas documentações elas são as mais importantes na questão do visto, porque elas precisam conter a informação, primeiro, de que você foi aceito, né, sobre o programa da UEDP e para a universidade que você está indo, e segundo, que ela tem que conter as informações do que essas universidades estão suprindo para você. Se ela está suprindo alojamento e alimentação, essa informação ela precisa constar nessa carta. Além dessa documentação, eu preenchi mais duas, que foram a declaração de chegada, que eu precisei preencher e enviar quando eu cheguei na instituição de destino, e a declaração de partida, que foi quando eu fui embora, mas isso aí já é lá no final do intercâmbio. Então, tendo toda essa documentação preenchida, a gente passa para a questão do visto. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre o processo de visto, como é que ele funciona e tudo. Eu tirei pela VFS Global. Recentemente também me enviaram muitas dúvidas sobre a questão da retirada de visto, então eu contei minha experiência, mas eu também fiz um vídeo falando sobre como é que funciona esse processo, para quem tiver interesse de entender um pouquinho mais desse passo a passo. Mas o importante falar sobre o meu processo foi que o visto ele tem em média 2 meses para ele sair, a partir do momento que eles recebem e aceitam a sua documentação, porque eles precisam receber, conferir todos os documentos e dar um ok. A sua documentação ela vai começar a ser analisada agora. Então, no meu caso, eu enviei a documentação, faltou uma documentação que eu achei que não era necessária na época, e aí eu precisei encontrar essa documentação, enviar novamente. Tudo isso atrasou mais ou menos 1 semana a 10 dias para eles começarem a avaliar o meu visto. Eu tinha muitas dúvidas e eu estava muito ansiosa na minha época, então eu recorri muito a grupos de Facebook, que intercambistas, estudantes e tudo, que estavam nesse mesmo processo de retirada de visto para Portugal. Então, eu recomendo, muita gente compartilha lá como é que é o seu próprio processo de retirada de vistos e isso acaba tirando dúvidas que muitas vezes são parecidas. Das dúvidas que chegaram para mim, com algumas mensagens que eu recebi, uma foi referente à questão da imposto de renda, né? A pessoa não tinha, ela era isenta e tudo, então precisa enviar uma documentação de que você é isenta a questão do imposto de renda, nem que seja uma autodeclaração. A outra dúvida que eu cheguei a receber foi para de quem, além dessa bolsa da UEDP, é importante que você mostre outros proventos financeiros, né? Então, de quem mandar esses proventos financeiros? No meu caso, eu fiz com os meus pais, meus avós, e eles fizeram uma assinatura à mão dizendo que eles iam me prover e etc. E eu mandei toda a documentação deles referente
a essa questão financeira. Então, se você tem seus pais, se são seus tios, se são seus avós, se são algum primo, alguma prima, alguma tia, algum tio, é importante que você envie essa documentação da pessoa, mas que você envie também uma declaração escrita a punho mesmo, ou então, enfim, assinada, autenticada, para que eles estejam cientes de que essa pessoa vai tomar conta de você, né? Enfim, para que eles saibam que você vai ter fomento financeiro suficiente para além da bolsa, para além do que você tiver guardado, se esse for o seu caso, né? Se você não tiver essa renda suficiente por si só, que muitas vezes a gente não tem quando a gente é estudante. A questão do visto, ela é realmente demorada, eles não têm um processo muito claro de resposta. Uma das outras dúvidas também que chegou pra mim foi que uma colega minha, ela mandou mensagem dizendo que tinha voltado, dizendo que eles precisavam da assinatura oficial na carta de aceite. A gente não soube dizer, não soube responder pra ela o porquê que isso tinha acontecido, porque a gente comparou a carta dela de aceite com a minha e tava igual, porém ela não tinha enviado a carta da ULP. Então, pode ser que seja isso que tivesse atrapalhado de alguma forma o processo dela. E aí ela enviou novamente a mesma carta, confirmou com a instituição dela que estava ok essa carta e enviou logo depois também a carta da ULP. Por conta dessa questão do visto, é que a gente precisa comprar a passagem aérea que seja remarcável, porque corre o risco, né? Apesar da média ser 2 meses, pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado. No meu caso, foi 2 meses e uns 5 dias. Mas eu conheci muita gente, principalmente de outros locais do país, porque no caso eu era de Belém, Pará, então que receberam o visto muito mais rápido, em questão de semana, em questão de 1 mês. Então isso também talvez dependa muito da sua localidade também, da localidade que você está retirando o visto. Na época que eu fiz, não era possível retirar o visto de uma forma presencial. Na época eu, inclusive, tive uma viagem marcada, né? Na época eu tirei no Rio de Janeiro. Tive uma viagem marcada pra lá, tentei ir lá pessoalmente, só que eles não me receberam e falaram que, olha, a gente só tá fazendo isso online. E nem tinha uma pessoa responsável lá pra falar comigo. Porém, isso foi na época da pandemia. Atualmente, eu já vi com uma colega, outra colega que veio tirar dúvida comigo sobre a questão do visto, que eles estão fazendo isso presencial, então você pode marcar, agendar, ir lá pessoalmente para entrega de toda essa documentação, ou você pode enviar por correios. Eu acho que ir pessoalmente, se for possível, é melhor, porque eu não sei como é em termos de fila, mas é mais fácil de você tirar dúvidas ao você falar com uma pessoa diretamente, do que quando você envia por correio e tem que tentar responder por e-mail, tentar alguma coisa por telefone, que eu não tenho certeza se tem, mas eu acho que tem, na verdade, um disque lá, mas enfim, a gente sabe que às vezes é um processo mais demorado do que você falar pessoalmente e é uma questão de se avaliar bem. Seguro saúde. Então, eu tirei o meu pelo governo, tirei o CDAN, que é também conhecido como PB4. Na época, eu mandei uma mensagem para pro setor lá de visto e tudo, perguntando se ele era suficiente, eu precisava de algum outro seguro de viagem, de saúde, alguma coisa assim, e eles falaram que esse do governo era suficiente. Porém, eu não me senti 100% segura, porque eu ouvi relatos de colegas que tinham feito intercâmbio para lá e esse CDAN não tinha sido aceito lá. Eu me senti mais segura contratando um, e na época eu contratei pela Assisticard. Depois eu descobri que eu paguei muito caro. Na época eu paguei 2.000 e pouco, é lógico, parcelado em várias vezes, mas tinha muito mais, enfim, benefícios dentro desse seguro e tudo. Mas eu encontrei colegas depois que encontraram valores bem mais acessíveis em relação a esse seguro, de pagar 500 e pouco e coisas assim. Então, não indico esse que eu comprei, por conta do preço que eu achei muito alto depois. Eu já comentei aqui também nas dicas que eu dei para quem vai realizar intercâmbio, para não, para saber sempre, se você for contratar, tanto se você for fazer pelo CDAN, quanto se você for fazer pelo Assisticard, para você saber como você vai utilizar esse seguro, porque no meu caso, eu tive um acidente de bicicleta, precisei utilizar, né, ir pro hospital e tudo, e eu não sabia, eu não me atentei em relação a número, em relação ao dia, em relação a compra de reembolso, isso foi um processo muito demorado para mim. Então, se você vai fazer, tenha todas as informações antes de você precisar. Saiba onde você tem que ir, como você tem que fazer, para quem você tem que ligar, para que, e, se possível, se você for falar com um robozinho na hora que você ligar, até ligue, teste antes, para você entender como é que efetivamente funciona esse processo, e não tentar entender isso na hora do desespero. E por fim, após essa questão do aceite, onde você já tem essa documentação, onde você passa por essa questão do visto, e o visto é uma parada demorada mesmo, então vai resolvendo a passagem aérea, e enquanto isso você pode estar se preparando para efetivamente chegar na cidade, né? E aí entre umas questões de preparar a mala, de preparar a documentação, de pensar nessa logística de viagem de chegada, que dependendo da cidade que você for, talvez ela seja mais demorada. Nesse caso, o que eu fiz e o que eu recomendo fazer é pesquisar sobre, por exemplo, questão de clima,
Primeiramente, para você entender que tipo de vestuário você vai precisar utilizar, se você já é acostumado com frio, se você não é. Eu não era, tive colegas que eu entrevistei aqui que também que não era, no caso da Marina, tenho uma entrevista aqui com ela para quem tiver interesse de assistir a experiência dela. E então, se você vê que vai ser tanto grau de temperatura, preparar para roupa de frio, preparar para roupa de calor. Se você acha que você tem uma possibilidade de sofrer um baque com essa mudança climática, é bom você prever, você levar algumas medicações simples para dor de cabeça, para gripe, tarará, tarará, para que você não gaste com isso no local de destino. A moeda, né, no caso de Portugal, ela é mais cara. Prever também que tipo de transporte você pode utilizar dentro da cidade que você vai. No meu caso, eu praticamente não utilizei transporte nenhum, eu praticamente andei tudo a pé, porque era uma cidade pequena, porém para quem vai para Lisboa, para Porto ou para cidades maiores pode ser necessário utilizar transporte. Entender onde é que fica o centro da cidade que você vai é muito importante também para você saber onde é que tem restaurantes, onde é que você vai poder fazer de lazer, onde é que vai ser supermercado, e se você vai ou não ter acesso à lavanderia. No meu caso eu não tive, é importante, porque uma hora você vai precisar lavar roupa e foi horrível, eu precisei, enfim, ir em lavanderia. Alguns momentos eu lavei no próprio dormitório com um balde de água e, enfim, sabão e twin, aquela coisa de você lavar na mão. Mas você entender onde é que ficam essas questões, essas locais, essas localidades da sua cidade, deixa você mais preparado para entender a cidade que você está indo. Além do fato, lógico, de você entender onde é que ficam farmácias, onde é que fica a questão da delegacia, onde é que fica a questão de hospitais. São pontos importantes de você observar e de você já começar a ter em mente a cidade que você vai. A mesma coisa serve, se possível, por exemplo, de você olhar pelo próprio Google Maps, como é que é a universidade, como é que é caminhar por essa cidade, por essa localidade, enfim, como são esses caminhos possíveis, quanto tempo leva de um local para o outro, para que você já vá absorvendo e entendendo melhor sobre o local que você vai chegar. O próximo vídeo que eu vou fazer, ele vai ser sobre preparar essa logística de viagem, de chegada, no caso de intercâmbio, né? Eu falo sobre como é que eu preparei a minha e tento dar dicas sobre o que eu acho que poderia ser mais interessante de vocês estarem mais preparados, coisas que eu passei que servem de dicas para quem ainda não passou e para quem não passem também. Bem, gente, o vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale sobre um assunto específico em relação ao intercâmbio, essa questão do pós-intercâmbio, essa questão do antes do intercâmbio, essa questão de mais exemplos sobre Portugal, escreve aqui embaixo que eu posso estar providenciando esse tema. É isso, gente, até mais.